mulheres liderando lares, mulheres liderando igrejas, mulheres liderando, mulheres na política. Isso não é progresso, isso é retrocesso, isso é retornar ao Éden, e você vai entender se você assistir até o final. Eu me chamo Christopher Roger, você está no seu canal de teologia de conteúdo cristão, um canal que vai agregar a sua espiritualidade cristã, é um canal que tem a intenção, o intuito de te fazer crescer em graça e em conhecimento. E para isso nós temos como base as Escrituras, a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o avanço da liderança feminina, algo que parece muito benéfico, parece que nós estamos num grande avanço cultural, um grande avanço da sociedade, mas na verdade nós estamos retornando ao Éden. E isso é responsabilidade, é culpa dos homens. Isso é culpa dos homens. Calma que você vai entender. Bom, dentro do plano de Deus, homens e mulheres têm valores iguais. Óbvio, homens e mulheres são amados por Deus da mesma maneira. Deus veio salvar tanto homens como mulheres da mesma maneira. Mas, dentro do plano de Deus, homens e mulheres têm papéis distintos, papéis totalmente diferentes uns dos outros, porque eles se complementam. Eles não são iguais. Você pode ver que tanto o homem quanto a mulher eles são totalmente diferentes em tudo, mas eles se complementam. Há uma harmonia. Porém, quando há uma disfunção dos papéis, uma inversão dos papéis, acaba havendo essa disfunção e, consequentemente, há um caos. Consequentemente, ali há problemas. Por isso que nós precisamos entender que os homens têm os seus papéis, o seu papel de masculinidade, de liderança, e as mulheres têm o seu papel de auxiliar, seu papel de servir, estar ao lado, mas não à frente. O homem é o cabeça. O homem tem o papel de amar, de proteger a esposa, de cuidar, de prover. A mulher tem o papel de servir, de auxiliar, de apoiar, de incentivar. Totalmente diferente. Quando há uma inversão dentro do lar, quando há uma inversão dentro da igreja, há um caos instalado ali. E essa inversão, ela começou no Éden. Por incrível que pareça, lá no Éden já houve essa inversão de papéis. Tudo começa quando a serpente, lá em Gênesis 3, a serpente, ela fala com Eva, ela ilude Eva, leva Eva a comer o fruto, e Eva leva o fruto para Adão comer. Veja bem, a serpente não falou com Adão. A serpente falou com Eva. Eva falou com Adão. E Adão pecou. Adão desobedeceu a Deus. A partir do momento em que Adão desobedece a Deus, então o pecado entra no mundo. E é muito importante nós entendermos isso, que quando Adão come do fruto, então ele cai em si, ele tem ali o seu insight que ele desobedeceu, que ele pecou. Ele tem aquele entendimento de que ele desobedeceu. Ele tem o conhecimento do mal. Antes dele comer, Eva não tinha tido ainda, tanto que ela leva fruta inocentemente, aparentemente é inocentemente aquilo ali. É uma ação inocente, ainda incentivada por aquilo. Mas quando Adão come, então o pecado entra na humanidade. E o que nós precisamos entender disso tudo aqui é que Adão não estava cumprindo o seu papel. Adão não estava liderando, não estava protegendo Eva como ele deveria. Ao contrário, ele ficou calado. E é isso que está acontecendo hoje. Ao invés de Adão proteger Eva, porque naquele momento ele deveria ter tido uma reação contrária àquela reação que ele teve, de ouvir, de obedecer Eva, porque Adão obedeceu o que Eva falou. Ele obedeceu Eva mais do que a Deus, porque Deus havia ordenado a Adão que Adão não deveria comer do fruto. Deus deu essa ordem aos dois, mas Adão, ao invés de obedecer a Deus, Adão obedeceu a Eva. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Ao invés dos homens obedecerem a Deus e cumprirem o seu papel de liderança, o seu papel masculino na sociedade, dentro dos seus lares, na sua casa, eles têm se calado. E a cultura, a sociedade, o mundo está iludindo as mulheres, levando as mulheres a pensar que liderar, que estar à frente, que ser o homem da casa é algo bom, que ser a provedora da casa é algo benéfico. O mundo tem feito as mulheres se iludirem e acreditarem que isso é bom. Mas o que nós vemos, o resultado disso é uma disfunção e um caos dentro dos lares, um caos dentro das igrejas, um caos na sociedade por conta dessa disfunção. É a repetição do que aconteceu no Éden. E a culpa disso é dos homens. A culpa é sua, homem. A culpa é sua que não se posiciona como um homem masculino de verdade, não se posiciona como Jesus. Você que não está protegendo a sua mulher, você que não está ensinando. O homem é chamado por Deus a liderar, a ensinar, a amar e a proteger. Adão deveria estar cumprindo esse papel, mas ele não fez. Ele foi omisso e o que aconteceu foi o pecado entrar no mundo.
Adão se calou no momento em que ele deveria se posicionar. Se Adão tivesse dito não, vamos obedecer ao Senhor, tudo seria diferente. Talvez nem Eva seria condenada pelo Senhor. Mas o problema de Adão foi se calar no momento em que ele deveria estar protegendo, vigiando Eva. Adão deveria estar protegendo Eva ao ponto da serpente nem conseguir falar com Eva. Mas onde estava Adão? Será que ele estava dormindo? E aonde está você, homem? No momento em que a sociedade está influenciando talvez a sua casa, talvez a sua esposa, talvez a sua igreja, o lado feminino da sua igreja, a sociedade, o mundo está influenciando as mulheres a tomarem a liderança. Onde está você? Dormindo? Porque você vive cansado? Jogando videogame? Passando reels no celular? Aonde está você, homem, quando você tem que ser a autoridade espiritual na sua casa? Quando você tem que ser o sacerdote do seu lar? Quando você tem que orar pela sua família? Onde está você? Será que sua mulher não está tomando a liderança porque você está sendo omisso? Você está andando como Adão andou, deixando Eva à disposição da serpente? Será que você não tem deixado a sua família, sua mulher, sua esposa, seus filhos à disposição do mundo? Nós, homens, precisamos despertar. E esse é o chamado que eu faço a você. O mundo quer que você seja omisso. O mundo quer que os homens se calem. O mundo quer que os homens estejam cada vez mais passivos às ações malignas, à inversão de papéis. O mundo quer que as mulheres sejam independentes, que as mulheres sejam líderes, que as mulheres ganhem mais que os homens. O mundo quer isso. O mundo quer que as mulheres não tenham filhos. Mas Deus nos chama para liderarmos, protegermos, cuidarmos e provermos para o nosso lar. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo de alguma maneira falou com você, eu peço a você, compartilhe esse vídeo. Envie para homens que precisam ouvir essa mensagem, talvez mulheres também que precisam ouvir essa mensagem para despertar, para entender que cada um de nós tem um papel distinto no plano de Deus. E que a partir do momento em que há a inversão de valores, então se instala o caos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.